Olá, primeiro período, é muito bom poder conversar com vocês, estar aqui novamente para trazer para vocês alguns recados referentes à nossa aula de História da Educação 1 de hoje. Eu tenho alguns recados e também trarei aqui o conteúdo que é o conteúdo de hoje, que a gente avança já para o capítulo 5 do nosso livro de estudos. Mas antes disso, o primeiro recado que eu tenho é com relação às nossas avaliações, porque eu já passei algumas atividades para vocês e aos poucos estou trabalhando nas correções. Então, assim, a primeira atividade que eu corrigi foi aquela atividade lá no começo do nosso bimestre, da nossa disciplina, em que nós trabalhamos com o texto do Antônio Nóvoa. Esse texto aqui, deixa eu mostrar para vocês. Nós trabalhamos com esse texto. Fizemos a leitura dele juntos em sala de aula. E depois que nós fizemos a leitura, vocês levaram para casa como tarefa essas duas questões. A primeira delas era para vocês responderem com base no texto a pergunta que é título do texto: para que estudar a história da educação? E a segunda pergunta era mais pessoal, pensando na sua trajetória, explicar o porquê de você estar aqui hoje estudando pedagogia. Então, essa foi a nossa primeira atividade e ela já é uma atividade avaliativa. Tudo que a gente faz sempre conta como nota, porque quando chega ao final do bimestre, a gente precisa fechar uma média para vocês. Então, essa avaliação eu já corrigi e eu já coloquei as notas lá no sistema, no Mentor. Então, vocês entrando lá no sistema, onde vocês veem as notas das disciplinas, vocês vão ver que tem uma nota lá. Essa ainda não é a nota final de vocês do primeiro bimestre, é só uma nota parcial, a primeira nota. Tá? As notas foram todas boas, obviamente, né? No máximo descontou um pouquinho, alguns décimos por questões de escrita, né? Mas é bem pouca coisa, até porque a segunda questão era muito pessoal e a primeira era com base no texto, mas com as palavras de vocês. Então, todo mundo tirou uma nota muito boa. Aproveito aqui para lembrar vocês que 4 pessoas estão sem nota, porque eu não recebi. E como assim foi tudo muito conturbado, algumas pessoas entraram um pouquinho já no decorrer do bimestre, então eu quero que vocês verifiquem lá no sistema. E quem estiver sem nota, por favor, me procure. Né? Peço que vocês me procurem pelo e-mail ou por WhatsApp, para que eu possa é, verificar por que vocês não têm a nota e quem não tem vai fazer a atividade, não tem problema nenhum. Tá? É claro que a gente precisa, nesse momento em que estamos nos adaptando a esse distanciamento, né, que não é muito legal para nós, a gente precisa entender que nem todo mundo conseguiu em tempo fazer tudo aquilo que precisava. Tá? Então, entrem lá no sistema, verifiquem essa primeira notinha parcial de vocês. Tá? Ao todo, para fechar a média do primeiro bimestre, nós teremos 3 notas. Vocês já têm essa, que eu estou colocando no sistema hoje. Vocês já fizeram uma segunda atividade, que foram aquelas questões da Grécia Antiga. Então, assim que eu colocar no sistema, durante essa semana eu devo conseguir fazer isso. Assim que eu colocar lá no sistema, a gente também vê quem, por algum acaso, não entregou a nota 2. A gente também tem que recuperar e tem que fazer. E na semana que vem, ou na outra, ainda dentro do mês de abril, a gente vai ter mais uma pequena atividade para fechar a nossa nota do primeiro bimestre. Essas 3 notas a gente soma, divide por 3 e é a média do bimestre. Tá? Então, esse é um primeiro recado que eu queria dar para vocês. E assim, gente, se perceber que a nota não está lá, mas eu enviei o trabalho para o professor e a minha nota não está. Não tem problema, muita tranquilidade. É só vocês me procurarem que a gente vê o que aconteceu e ajusta. Tá? Como a gente está nesse momento agora de afastamento, é muito importante a gente ter bastante paciência, bastante calma para se organizar. Deixa eu até escrever aqui, eu tenho colocado para vocês o meu e-mail, né, que vocês têm utilizado, juliano.educação. Esse e-mail é sem cedilha, tá, gente? Às vezes o computador arruma e eu acabo enviando sem perceber. Mas é esse aqui o e-mail, juliano.educação, sem cedilha e sem letra maiúscula ali no começo. Olha só como ele já colocou um J maiúsculo ali. juliano.educação@gmail.com. E o meu telefone, caso vocês precisem conversar por WhatsApp, alguma questão mais pontual,
é o 991582860. Eu acho mais funcional o e-mail, porque quando vocês têm alguma dúvida que vocês me enviam pelo e-mail, eu estou respondendo os e-mails todos os dias, então não tem nenhum e-mail não respondido. A não ser nos finais de semana, nem sempre eu consigo responder. Mas se vocês precisarem de algo mais pontual, só uma coisa rápida, a gente pode conversar pelo WhatsApp, que é claro que é mais prático. Mas assim, quando vocês me pedem alguma coisa, que eu verifique, que eu responda, ou enviar algum trabalho, algum documento, aí é melhor que seja pelo e-mail, porque o WhatsApp eu tenho medo que às vezes são tantas mensagens durante o dia, que às vezes a gente olha num momento em que não é possível responder ou enviar para o estudante que ele pediu, aí a mensagem fica lida, vai lá para baixo e pode acontecer de eu acabar esquecendo e ficar sem resposta. Então, eu garanto mais o e-mail. Tá? Mas se forem questões mais pontuais, coisas mais rápidas, o WhatsApp também é útil. Então, esse era o recado que eu tinha para trazer para vocês. E agora, nós vamos para o nosso próximo conteúdo, que é o capítulo 5, porque na aula passada nós estudamos o Império Romano. Então, vocês leram o texto e vocês assistiram a videoaula que eu enviei para vocês com a explicação do texto. Nessa semana, até para não ficar muito puxado, né, porque eu sei que a gente tem atividades, vocês têm de todas as disciplinas, então, e o conteúdo da Idade Média, da educação medieval, ele é um conteúdo extenso. Então, eu separei. A tarefa dessa semana é só a leitura. Então, eu enviei agora há pouco para vocês um e-mail com esse capítulo 5, que é o nosso próximo capítulo de estudo. Ele tem 7 páginas, mas o texto mesmo, a leitura, são 4 páginas. Né? Porque depois tem texto complementar, tem aquelas questões, então tem os resumos. Então, a leitura principal mesmo são 4 folhas, é rapidinho. É muito importante que vocês leiam, que vocês estudem esse texto durante a semana. Na semana que vem, eu vou enviar para vocês uma aula, uma conversa que eu terei com vocês. Vou gravar, explicando esse capítulo 5. Mas quando chegar na segunda-feira que vem, é importante que vocês já tenham feito a leitura. Tá? Esse capítulo é dividido ali em 6 tópicos. E os autores ali do nosso livro, eles dividem falando o primeiro tópico sobre o cristianismo e esse novo ideal de educação que o cristianismo traz para o mundo. Depois fala dos primeiros padres da igreja, que foram os primeiros educadores cristãos católicos, e qual era essa relação deles com a filosofia, que para eles era pagã e que era o principal conhecimento até o momento. Depois o tópico 3 fala das primeiras escolas cristãs primitivas. O tópico 4 fala do monaquismo, que foi o movimento lá dos monges, dos monastérios, que também tem uma relação com a educação. O quinto tópico, a escolástica, que foi a principal filosofia, a principal proposta educacional cristã, quando ela realmente se consolidou. E, por fim, as universidades dentro dessa perspectiva da Idade Média. Então, essa é a nossa tarefa para essa semana, que vocês façam a leitura do capítulo 5. Na semana que vem, eu enviarei uma aula explicativa sobre esse capítulo 5. E aí, depois, daqui 3 semanas, a gente vai ter mais uma tarefa. Tá? Então eu me despeço por aqui de vocês. Fico no aguardo se alguém tiver alguma dúvida lá em relação à questão das notas, em relação a como que será fechada a média de vocês. Se tem alguém com alguma atividade que ainda não me enviou, pode enviar para o e-mail. Gente, se ajudem, tá? Nessa primeira atividade, eu vi que tem 4 pessoas que ainda não entregaram. Provavelmente são as pessoas que entraram um pouquinho depois na aula. Então, é muito importante. Ou talvez eu tenho receio que alguém não esteja com acesso à internet ou ao computador, esteja usando só pelo celular. É importante que vocês me enviem de qualquer forma. Tá? Algumas pessoas chegaram, bateram foto, fizeram a mão e bateram a foto, me enviaram. Como nós estamos nesse momento em que a gente às vezes não tem todo o acesso que a gente tinha antes, então o importante é que a gente consiga fazer independente do jeito. E um ajudando ao outro, eu acho que a gente acaba conseguindo bons resultados. Até teve algumas pessoas que me mandaram o texto, por exemplo, uma das tarefas, assim, batendo foto, feito à mão, mas aí eu não consegui ler. Então é importante que se me mandar foto,
tem que ser bem legível, que eu consiga ler. Pode mandar assim a foto só de uma questão, depois só da outra, para que eu consiga corrigir também. Tá? Então, por hoje é isso. E eu espero os contatos de vocês. Sempre que houver qualquer dúvida e qualquer necessidade, eu estou totalmente à disposição de vocês. Vamos vencer essa etapa, vamos continuar estudando e em breve estaremos juntos para fazer muito debate e para falar bastante sobre todas essas questões. Um forte abraço para vocês, cuidem-se e até breve.